Boa noite a todos, estamos começando a partir de agora aqui pela sua RTV para toda a região sul do estado, o programa De Olho na Comunidade. Hoje é quinta-feira, dia 2 de janeiro, ontem foi virada de ano, muita festa, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Então hoje vamos conversar com o prefeito de Braço do Norte, Ademir da Silva Matos, para falar um pouco sobre o que foi feito no ano passado, as ações, os trabalhos, as contas pagas e também o planejamento para este ano e também para o ano que vem. Prefeito, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite a toda a equipe da RTV, né? Cumprimentando o Israel, cumprimentando a todos os membros da equipe. É uma satisfação, né? Podemos estar aqui logo após o Natal, né? E até prestando conta, né? Prestando conta do ano que foi difícil, logicamente, como é difícil todo o início do ano, né? De uma equipe nova, de uma nova equipe que assume a direção municipal, mas foi um ano de uma avaliação muito positiva, né? Se nós formos analisar todos os feitos, eu e o Charles reunimos ainda na confraternização lá em casa, que fizemos com os secretários, com as nossas lideranças, nossos coordenadores de campanha, enfim, depois também com a Câmara de Vereadores, a gente viu que foi um balanço positivo pelo planejamento, pela perspectiva que temos de investimento no próximo ano. Qual foi a sua maior dificuldade neste ano? A maior dificuldade enfrentada? A maior dificuldade, real, a gente já sabia disso, né? E pela experiência que a gente tinha aqui mesmo na RTV, em todos os programas e debates, a gente já dizia a dificuldade que a gente ia pegar a prefeitura. Isso a gente sabia a gente tinha noção do orçamento, então nós sabíamos disso. Então, logo ganhamos a eleição, criamos então, né, uma equipe de transição, porque não houve essa transição com a prefeitura, mas interna nossa, pelos dados que nós tínhamos. E fomos, né, nos tomar conhecimento de tudo. A gente sabíamos, imaginava, mas quando tu imagina é uma coisa, agora quando tu pega os documentos, tu vai sentir a realidade, né, do orçamento, da situação financeira efetivamente da prefeitura, dos contratos andamentos. Ali tive muita dificuldade, mas eu contei muito com o Charles, né, que foi planejamento, teve, né, todo o engajamento de toda a equipe nossa. Aqui quero fazer um agradecimento especial a todos os servidores públicos municipal, de todas as áreas, mas o setor de planejamento, da tributação, da contabilidade, do departamento pessoal, é o pessoal que organiza, né? Então, isso aí pegamos todos os dados e tínhamos o balanço já, tivemos os dados do balanço do ano anterior, né? E ali nós vimos a dificuldade, né? Quando nós vimos um déficit que apontávamos na época, que dava 7 milhões e tanto, e com um compromisso de despesa assumida de quase 13 milhões. Isso nos assustou, mas o que fizemos? Criamos um comitê gestor, nos planejamos, né, e vimos que também nós não poderíamos, por conta disso, parar a administração municipal. Já visto que investimos muito no esporte, no social, na saúde, na educação, e fizemos o quê? Demos continuidade àquelas obras que poderiam ser dadas, aquelas obras que estavam em andamento, sem problema nenhum, simplesmente assim que chamamos a empresa, que a empresa aceitou o nosso cronograma de pagamento, né, futuro, que tinha muitas coisas atrasadas, demos sequência a esse trabalho. E outros não tiveram como dar sequência, até porque o contrato já havia se extinto em outubro e não tinha mais como dar sequência de trabalho. Então foi se reorganizar isso, ver o que nós tínhamos de projeção, né, de orçamento, de financeiro, né, de arrecadação para o próximo ano, porque o orçamento ainda é do ano anterior, o orçamento não foi preparado para a gente. Então foi essa a maior dificuldade. Mas isso também serve para quê? É uma dificuldade que a gente senta, que a gente se planeja, que a gente sabe. Quando tu vai esperando uma tempestade, é mais fácil tu receber ela. Pior é quando ela vem de repente, né? Se nós não esperasse aquilo ali. Mas como já tinha uma perspectiva de como estava a situação da prefeitura, isso facilitou que nós já montamos uma equipe baseada, né, sabendo a dificuldade de quem pegar. Então, nos planejamos muito bem com a parte jurídica, com a parte do setor administrativo, para que nós fizéssemos um planejamento para esse ano. E, graças a Deus, estamos terminando o ano na estica mesmo. Olha, é questão de vírgula, né? Mas dentro daquilo, né, que preconiza a exigência da lei de responsabilidade fiscal, que é o fechamento das contas, né? Inclusive com o pagamento de todos os precatórios deixados pela administração passada, que senão nós não poderíamos nem agora nos habilitar nos convênios futuros, né? Porque é uma exigência agora, é uma certidão dos precatórios para nós nos habilitar o convênio, que são muitos que nós vamos nos habilitar agora no próximo ano, tanto do governo estadual quanto do governo federal. E também com o pagamento de todos os servidores receberam o seu 13º e o pagamento de dezembro antecipado, dia 20 de dezembro. E, além disso, programamos todas as férias, né? Vamos pagar quase 1 milhão de férias para aquelas pessoas que vão entrar em férias já, que precisam já ser programado, por causa, principalmente, da parte da educação. Prefeito, falando bem na linguagem popular, o que quebrou as pernas da prefeitura este ano? Foram os precatórios ou foi a somatória das dívidas herdadas? A somatória das dívidas herdadas toda, né? O precatório é porque é uma legislação que precisa, o precatório é que confisca o dinheiro da conta da prefeitura.
Haja vista que por isso mandamos uma lei para a Câmara, muito polêmica, é verdade, houve vários questionamentos, e a gente respeita, né, inclusive as entidades, no caso a AOB, que teve um pronunciamento né, até contrário àquilo, e entendemos, sem dúvida, agora nós temos que pensar a administração municipal, para aquilo que nós fomos eleitos. O que aconteceu? Essa lei, ela limita um valor, né, do precatório máximo, né, aquele que é da Previdência Social, para que nós possamos, aquele sim, quando uma decisão judicial vai para a Prefeitura, ele já vai com confiscação dos recursos. Esses valores, tudo bem. Agora, acima daquele valor, que é de 5, depois fizemos um acordo, acertamos lá, fizemos, em vez de ser o 4 mil e tantos reais, que seria o valor máximo, foi para até quase 6 mil reais. Então, esse valor nós sabemos que pagamos na hora. E fora disso, nós temos que programar o próximo ano já, porque daí nós vamos colocar no precatório e no orçamento do próximo ano. Esse ano mesmo, quando várias vezes nós estávamos prontos para pagar o fornecedor, chegava a intimação, né, judicial, isso é legal, e aquele dinheiro se confiscava por determinação judicial. Então, não tem como fazer planejamento. Isso foi a maior dificuldade encontrada. E depois a falta de transição. Isso nos pegou muito desprevenido. Porque se tivesse uma transição normal, a gente saberia os pontos que nós já poderia atacar em janeiro, mas não houve isso. O Charles teve muito trabalho de planejamento para descobrir os projetos, inclusive. E as empresas, por sorte, a empresa que trabalha em Braço Norte, a CETEP é uma empresa organizada, e nós tivemos, enfim, não tivemos outra opção. O mesmo com a empresa contratada, fiscalizadora pela gestão anterior, nós renovamos o contrato com ela. Deixamos, inclusive, ela tinha um contrato em andamento, né? Respeitamos o contrato dela. Por quê? Porque ela sabia os nomes das obras, onde estava parada. A empresa Catop? A Catop é a empresa que fazia, que a Prefeitura contratou a administração passada para acompanhar as obras, uma empresa até competente. Como ela apresentou todos os relatórios. Né? Então, aquilo ali fez com que nós pudéssemos saber o andamento das obras. Aditivos feitos sem ser empenhados, porque não tinha dotação orçamentária. Os nossos SFs, os 3, todos paralisados, porque não tinham, né, mais como tocar, porque os aditivos estavam já, alguns já até em andamento, né, sem ter empenhado. Então, a cooperativa de energia elétrica, nossa cooperativa, com 1 milhão, né, 1 milhão e 106 mil, né, negativamente, recebemos uma carta, em dia 2 de janeiro, eu recebi uma carta da presidente da cooperativa, dizendo que se não pagasse, a energia seria cortada. E estava certo, né? É o caminhamento deles, né? Logicamente que temos um acordo, uma excelente parceria, buscamos depois com a Câmara de Vereadores e liquidamos isso. Então essa foi a maior dificuldade, foi num todo. E por isso nos planejamos muito para que chegasse nesse momento agora e tivesse equacionado. Agora nós vamos ter problema ainda nos 4 anos, porque toda essa diferença de orçamento nós temos que eliminar nos 4 anos. Nós temos que terminar o nosso mandato, independente de como nós pegamos a prefeitura, com esse déficit zerado. Nós não podemos, né, deixar isso para o próximo governo, sob pena de nós termos responsabilidade também. Prefeito, no começo do ano passado, há um ano atrás, o senhor esteve aqui na RTV e foi muito falado, comentado não só pela TV, mas pelos demais veículos de comunicação, que quando o senhor assumiu a prefeitura, os computadores da contabilidade estavam zerados, ou seja, a informação que nós temos é que foram deletados ou foram apagados. Muito daquilo foi recuperado? Vocês conseguiram recuperar aqueles dados, números, balancete? Como é que ficou aquela questão? Graças a Deus, a parte contábil não, porque a parte contábil, hoje nós temos um servidor lá que fica tudo gravado, né? O que dificultou isso foi a parte da administração, o gabinete do prefeito, alguma parte do gabinete do prefeito, né? Alguns setores da administração num todo, né? Como parte alguns setores da administração, isso dificultou. Nós chegamos lá, vamos pôr no gabinete, que é onde a gente começa a equipe a trabalhar, no departamento de compras, no planejamento em si, não encontramos nada. Então nós tivemos que chamar a empresa, fizemos todo um laudo, né? Tudo isso aí tem laudo, a empresa que atestou tinha sido deletado. Isso dificultou muito, porque até buscar essas informações novamente, isso leva tempo e preocupa, né? Porque não sabe o porquê disso, né? Mas tudo isso foi superado, né? E a gente agora, logicamente, passamos muita dificuldade, muitas noites de sono, mas aí que eu digo, encontramos nisso a união da equipe. Então isso fez o quê? É aquilo que eu sempre falo, na dificuldade da família, quando a família está unida, não tem nada que não supere, porque ela se une para resolver aquele problema. Isso fez com que toda a equipe da prefeitura, o servidor público, no todo, né? Eles se uniram, porque eles acharam que aquilo não era correto. E todos se uniram para resolver. Então hoje, graças a Deus, temos uma irmandade na prefeitura, um vínculo muito forte dos servidores para isso não acontecer mais. E fizemos um decreto, já sancionamos um decreto que foi aprovado na Câmara de Vereadores, para que seja obrigatoriamente, quando nós chegamos do mandato, tão logo que passa a eleição, que tem o vencedor homologado, diplomado, nós já vamos chamar a equipe, está na lei agora, para fazer a transição, porque a prefeitura não é nossa.
Nós temos que prestar conta à população e o novo gestor que o povo escolher, que é soberano, que ele vai assumir a prefeitura, ele tem que saber as dificuldades, como nós deixamos, os projetos, nós temos encaminhamento, se ele quiser dar continuidade ou não, mas ele tem que saber do como está o andamento da situação. Então, por isso, hoje é lei. Então, hoje não pode mais ficar somente naquela, né, de parceria, porque uns têm, outros não, né? E até para acabar com isso. Agora, ficando lei, não tem mais o que se discutir isso e facilita muito o trabalho para o prefeito que vai assumir, para a equipe que vai assumir o mandato seguinte. Estamos hoje recebendo o prefeito de Braço do Norte, programa especial, muito obrigado pelo seu carinho. Prefeito da dívida herdada, esse montante aí de cerca de 13 milhões de reais. O que foi pago, por exemplo, mais ou menos o percentual disso que já foi pago, quitado ao longo deste ano? Quando a gente fala muito em dívida herdada, é o seguinte, foi muito claro, porque o balanço é claro, o balanço quem entende, quem é da contabilidade, eu como tenho essa minha formação é técnico em contabilidade e também administração de empresa. Então, e quem é da área sabe disso. Nós ficamos com déficit, tem o déficit financeiro, déficit sanitário e o compromisso de despesa assumido. São aquelas obras que estão ali paralisadas, mesmo não sendo, mas tem que terminar ela para pagar. É o caso do ZCF, e a prefeitura tem que tirar aquele dinheiro para pagar ainda, né? Então, desses 13 milhões, nós já conseguimos pagar e remanejar com as empresas 7 milhões, quase 7 milhões. Aproximado, não tenho dados aqui, mas isso é dados que eu guardo na cabeça, porque a gente acompanha mais isso. Mais ou menos a metade. É a metade. Então, nós conseguimos já ou pagar ou remanejar esses valores, agora estão dentro. Então, a CETEP, a empresa que vai terminar essas obras agora, já deu um andamento em várias obras, como terminamos muitas ruas da São Basílio, com a CETEP. A outra empresa, a Mendes, praticamente ela abandonou, porque ela venceu o contrato, eles não renovaram o contrato e não pagaram. Então, a empresa abandonou e está um problema sério isso aí, viu? Mas a CETEP, nos organizamos para isso. Então, dos problemas herdados já está certo. Dos precatórios, pagamos todas. E outra, é uma das poucas prefeituras do Estado. Quando aqui eu não quero criticar outras. Pagamos tudo por ordem cronológica. Aquelas empresas, porque eu sempre disse, digo e é assim mesmo, a dívida não é do prefeito, a dívida é da prefeitura. Então, aquelas empresas que tinham o empenho legalizado na prefeitura, e esses foram receber por ordem cronológica. Tanto é que agora o que está atrasado é os nossos empenhos, entendeu? Por conta que nós pagamos. Se nós não tivéssemos pago nada deles, deixado para discutir futuramente, nós estávamos hoje com a nossa conta totalmente em dia. Não tinha um fornecedor de novembro já, nem de dezembro agora sem receber nada. Mas nós fizemos o quê? Aquilo que determina a lei, vamos pagar por ordem cronológica. Então pagamos aquele 2 milhões e tanto que ficou em caixa, que ficou em débito para pagar, aquilo nós pagamos primeiro, fomos dar sequência a todas as férias dos servidores, a um texto que tinha que pagar, e além disso pagamos os precatórios, porque os precatórios não tinham como não pagar. Parcelamos, encontramos a parceria com os advogados e também com as pessoas que têm o crédito, todo mundo precisava receber, mas explicamos a situação da prefeitura, todos, lógico, que receberam corrigido num encontro e num acordo judicial também, mas com a ciência deles, né? Então pagamos tudo isso. Então hoje o que nós temos na prefeitura pagar agora, o que falta pagar agora é aquelas obras que tem, ou é convênio do Estado, que não vieram ainda, né, que tem alguma pendência, se tiver a ponte de São José, ainda falta pagar, se eu não me engano, quase 200 mil que não pagaram, inauguraram aquela ponte às pressas e não pagaram ainda. O fornecedor, tu vê, está desde aquela época sem receber. Por quê? Por conta de um convênio que agora estamos acertando, agilizando com o Estado, as medições tinham alguma dificuldade, porque eram 2 convênios, enfim, está lá, e é um recurso que tão logo empenhamos agora, no final do ano, conseguimos empenhar, e o recurso deve chegar em janeiro para nós pagar essa empresa ainda. Então, pagamos por ordem cronológica. Então, os débitos que tem hoje, praticamente débito na nossa administração. Por quê? Porque fomos responsáveis e cumprimos a lei. Muito poucas, eu faço parte já fui presidente da Murel, já fui secretário da FECAM e acompanho no Tribunal de Contas. Muitas poucas prefeituras, eu não vou dizer que é a única, muito poucas prefeituras fizeram o que nós fizemos, pagar por ordem cronológica e respeitando os débitos dos fornecedores que tinham esse crédito na administração anterior. Vamos ao intervalo. Estamos hoje recebendo o prefeito Ademir da Silva Matos, neste fechamento aí de ano, começo também de 2014. Muito obrigado pelo seu carinho. Lembro que segunda-feira que vem, dia 6, estaremos de volta aí sim com a nossa programação normal. O intervalo, a gente volta já.